Salve, salve investidores, diário de trade. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Sem muita enrolação, vamos começar com o dólar. O dólar no dia de hoje ele abre com gap, vindo testar a média de 50, enfim, e depois acionou o gatilho. Ao acionar o gatilho, ele veio até a nossa projeção, né? Nós tínhamos uma projeção nessa região do 5.461,79, ele veio até um pouco abaixo, segurou nessa região, enfim. Nesse gatilho de venda, ele deu 25 pontos de gain, sem nenhum stop na operação. Depois, no período da tarde, depois das 11h30, o mercado se recupera, vindo testar essa venda, né? Então, ele veio testar a venda, enfim, rompe a linha vendedora, stop essa venda e fica acima da média de 50. Enfim, porém, depois ele perde força, vem para dentro da média de 9, né? Então utiliza aqui a média de 9 de 50. E ele ficou fazendo uma zona de preço nessa região, entre a média de 9 de 50 e testando a venda o tempo todo, enfim. E no finalzinho do pregão ele fecha abaixo dos 5.480. É isso, 5.400 e... O gatilho está na região dos 5.400 e... Deixa eu dar uma olhada aqui, confirmar. Dos 5.482. Então o preço ficou abaixo dos 5.482. Preço abaixo dos 5.482, desculpe. Preço abaixo dos 5.482 e fechando com a queda. Hoje, o dia todo, os big players atuaram na ponta vendedora do dólar. Agora o Infut. O Infut, início do pregão, ele perde a média de 9 a de 50 e veio testar o fechamento anterior, perdendo o fechamento anterior. Aciona o gatilho, nós tínhamos um alvo próximo do gatilho, então não tínhamos uma volatilidade muito esperada para o pregão de hoje. Enfim, e o preço veio até um pouco abaixo do alvo, né? Então ele aciona o gatilho, andou 377 pontos, enfim, e depois corrigiu, veio testar a venda, perdeu a venda. E repare, é o que eu falo para os inscritos, ó. Presta atenção no que o preço está fazendo na região do gatilho. Aqui ele fez o que? Ele fez um fundo nessa região, né? Então ele veio testar a venda, fez um fundo nessa região da venda, enfim, para ganhar a média de 9 de 50 e o fechamento anterior. E ganhou com força, com volume inclusive, confirmando a força compradora e a reversão. E aí ele aciona o gatilho de compra, chegando no alvo, né, que nós tínhamos projetado para o máximo projetado do dia. Ó. Ele bateu certinho nessa região. Então aqui ele andou, após o acionamento do gatilho, andou cerca de 600 pontos, né? E nesse teste aqui, que poderia ter dado um trade contra a tendência, enfim, já que ela vinha sendo uma tendência de queda, enfim, porém estopou essa venda, então o stop seria curto, entrando aqui nessa região, você tem um stop curto, que é o próprio gatilho. Aqui ele deu também um trade, que daria cerca de 1.500 pontos, enfim. Então esse foi o trade de hoje no Infut e no Dolfut. Os gatilhos foram acionados tanto na venda quanto na compra, enfim. E ele andou muito dentro desse range, né? Dentro dessa região que eu não gosto de operar, particularmente essa região aqui, dentro dessa região ele fica sem volatilidade, principalmente no início do pregão. Mas aqui, ó, o que acontece? Quando ele faz um padrão de fundo, ou até mesmo de topo, na região do gatilho, é para ficar de olho. Que aqui ele pode dar um trade contra a tendência, né? Enfim, ou até mesmo, né, tá estopando a venda ou a compra, né? Então aqui no caso teve um stop da venda, enfim. O ponto de volatilidade para você entrar na venda, o preço teria que ficar abaixo de 144.425. Então o preço abaixo dos 144.425 me dá a venda. Ele perde essa venda se o preço ficar acima. Então o stop ele acaba sendo curto quando você sabe o início da volatilidade. Então aqui nessa região era uma região onde daria maior volatilidade para o mercado. Enfim, embora ele veio testar essa volatilidade,
perdeu essa volatilidade e fez um padrãozinho aqui de fundo. Então foi interessante o trade de hoje, dando para atuar também contra a tendência, né? Já que ela vinha sendo acionada pelo acionamento do gatilho, fechou aqui abaixo do gatilho, aqui também fechou, enfim, mas embora deixou um martelo, né? E aqui ele confirma fechando acima, né? Mostrando que a venda foi perdida e deu uma entrada com stop curto, que seria o próprio acionamento do gatilho, né? Então esse trade também seria interessante ter sido realizado. Então é isso, pessoal, esse foi o diário de trade de hoje. Enfim, se você quer receber esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, entre para o nosso grupo do Telegram para maiores informações, pois esse grupo ele é para os membros, né? E os membros têm acesso todos os dias após o fechamento do mercado os pontos de volatilidade do contrato futuro do dólar e também do mini índice. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.